Senhoras e senhores, no podcast Tá Vendo, temos a honra de receber, com muito entusiasmo, a senhorita Fernanda Ceroni. Muito obrigada. E aí, Fê, seja bem-vinda. Obrigada, Carlos. Legal. Bom, primeiro eu quero te agradecer, obrigado. Prontamente você aceitou o nosso convite. Aliás, não é diferente. Não sei se você se lembra, na pandemia, acho que, pelo que eu me recordo, acho que nós fomos um dos primeiros corretores, junto com você, a fazer uma live de consórcio. Sim. Já se passaram algum tempo, então quero te agradecer. A gente sabe, a gente vai explicar por que você está corrida aqui, então você disponibilizou um pouquinho do teu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Fê? Eu que agradeço o convite, né? E eu lembro bem, sim, que a gente fez uma live, né? No Instagram, quando teve todas aquelas mudanças que a gente teve que se adaptar, né? Sim. E foram dias, assim, muito corridos, né? Que a gente se preparou para fazer esse conteúdo legal e gravamos lá, fizemos a live pro pessoal, né? E eu lembro que foi um sucesso porque todo mundo estava em casa, né? E era moda, né? Na época Exatamente. De fazer live e a gente aderiu a esse movimento, né? E eu lembro bem que foi um sucesso para o pessoal assistir. Pô, então eu te agradecer. Bom, já por falar em agradecimento, eu queria, nesse momento também, dedicar esse programa aqui para o Hermano, grande Hermano, um grande abraço para você. E dizer que o Hermano, Fê, foi uma pessoa que me incentivou muito, mesmo você talvez sem ele saber. Eu acho que eu já contei essa história para ele, mas eu vou repetir. Antes eu trabalhava num banco, né? Trabalhava no Bradesco, e eu tive a oportunidade na minha transição de corretor de começar a trabalhar com todas as seguradoras. Uhum. E eu fui muito bem recepcionado pela Porto, que foi no primeiro prédio lá na Francisco Glicério lá. Então me recepcionaram com guarda-sol. Então eu sempre conto isso aí. E o Hermano é um parceiraço. O Hermano já participou de reunião minha. Ele acredita nos meus projetos, sempre dando aquele apoio lá. Então, Hermano, eu dedico com todo carinho para você esse programa aí, viu? E, bom, Fê, na verdade, Fernanda, eu queria explicar para o pessoal por que eu trouxe a Fernanda aqui. Sim. Por que eu trouxe a Fernanda aqui? Primeiro, nesse mundo de empreendedorismo, eu admiro muito pessoas que acabam empreendendo, mesmo não sendo donas da empresa, porque às vezes a gente alia muito, fala, para empreender você tem que ter uma empresa sua. Sim. E eu venho acompanhando a Fernanda ao longo do tempo, como eu te falei, já tem algum tempo, e você é uma empreendedora, mesmo trabalhando numa empresa, né, como CLT. E a Fernanda é um exemplo de profissional. Na semana passada mesmo, 8h30 da noite, a gente estava conversando, né, Fernanda, no último dia do mês, ela lá me ajudando a bater meta, enfim. Mesmo. Então, assim, pessoas que me inspiram, tenho admiração, eu faço questão de estar compartilhando. E aí, dito tudo isso, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, quem é a Fernanda e o que a Fernanda faz? Muito obrigada. Bom, eu sou consultora do consórcio, né, na Porto Seguro, então eu só cuido mesmo deste produto na empresa. Eu estou há 7 anos como consultora comercial, né, e eu vim da época na Porto de atendimento, né, então eu fazia toda a parte burocrática que existia na época, de análise de documentação do cliente e do imóvel, do automóvel, né, então a gente fazia análise do cliente e da garantia, né? Certo. E dali a gente fazia as aprovações, as análises jurídicas que tinham, mas hoje tudo foi automatizado, né? E aí teve, né, compartilhando, né, como foi o processo, a gente teve uma vaga de consultora em aberto, e aí eu me candidatei porque no passado também, nas minhas experiências anteriores, eu sempre vim da área comercial, né? Tá. Então, a Porto foi a primeira empresa que eu trabalhei com parte de documentação, né? E aí, quando teve a oportunidade na área comercial, eu falei, nossa, é a minha hora, né? Legal. De voltar a ser comercial. E aí, passei na vaga e estou até hoje, né, como consultora. Então, eu cuido da parte toda de venda, um pouco do pós-venda também, como eu vim da área, né, eu acabo ficando mais ligada nisso também. E aí eu atendo todos os corretores da Baixada Santista, até lá o Vale do Ribeira, dando esse desenvolvimento, né, para os corretores aprenderem e passarem mais esse produto adiante.
Ah, que legal. Pô, Fê, que barato, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente se conhece tanto tempo, mas eu não sabia que você vinha da área comercial. Para mim, inclusive, eu ia te perguntar isso, né? Sim, Como que foi essa transição da parte burocrática, né? Porque é, você trabalhava mais na parte administrativa, no back-office, e aí depois para fazer essa transição na área comercial. Mas pelo que você está me falando, você já era da área sim. comercial. Ah, entendi. Sim, Legal. outras empresas, né? Não entendia nada de consórcio, Tá. não vim da área, assim, né, de seguradora, mas sempre trabalhei com vendas, com essa parte do digital, né? Sempre gostei muito, então, quando teve a oportunidade, eu falei, eu vou abraçar novamente para voltar, porque eu já sempre gostei de fazer, né? Bom, sem querer puxar sardinha, mas tem desenvolvido muito bem com maestria. Muito Parabéns, viu? obrigada. Ah, legal. Bom, Mas, Carlos, deixa eu te perguntar, por que fazer um podcast? boa pergunta. Então, na verdade, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade para responder essa pergunta, mas vamos lá. O Sim, que que acontece? O objetivo principal, primeiro de tudo, foi tirar a ideia do papel. Eu acho que nada, nenhum pensamento, quando você não transforma em ação, você dá continuidade. Então, o primeiro fator, assim, para mim, eu falei, esse ano de 2025 eu vou tirar do papel, que era uma ideia minha. uhum, Por quê? Como corretor de seguros, eu imagino, você que vivencia isso, que a gente tem muito conteúdo no sim, sentido. Então, assim, você acaba tendo uma missão de proteger as pessoas, de orientar. E você tem muito conteúdo. Eu digo que não é isso uma especificidade minha. Isso é do corretor mesmo. O corretor ele tem bastante conteúdo. E eu falo, puxa vida, quantas oportunidades tem que às vezes as pessoas não conhecem. Então, o podcast, nada mais, nada menos, é uma oportunidade de você disseminar esse tipo de informação, você abranger mais pessoas. perfeito. Antigamente, no passado, você reunia, sei lá, 20, 30 pessoas numa sala, você achava que estava falando para bastante gente. Hoje não, você consegue pegar, atingir um número maior de pessoas. Então, o objetivo do podcast é levar conteúdo de qualidade, porque conteúdo, tem um monte de conteúdo. O que a gente vai fazer é de separar. Então, eu tenho certeza que a gente pode contribuir de alguma forma disseminando a cultura do seguro e, enfim, o objetivo é isso Perfeito. aí. E o Instagram é a maior rede hoje, né? O pessoal, ele fica... A hora do almoço a gente para, dá uma olhada no Instagram, né? A gente chega do trabalho, dá uma olhadinha nos stories. Então, Exatamente. é o melhor caminho mesmo, com É, certeza. exatamente. Eu, particularmente, eu gosto muito de podcast. Esse também é um Sim, dos motivos. Muita coisa que eu aprendi, né, até hoje, principalmente acho que começou muito na pandemia, porque começaram a se lançar, a gente não tinha muito o que fazer, sair para a rua. Então eu meio que mergulhei bastante nessa parte de ensino. E os podcasts, pelo menos os que eu sigo, que depois eu posso até deixar na descrição, são podcasts mais voltados para a minha área mesmo, a área de uhum, empreendedorismo, de gerenciamento de pessoas. E eu acredito que tem contribuído muito para mim. Então, assim, da mesma forma que contribuiu, faz sentido para mim, talvez o meu possa fazer sentido para qualquer outras pessoas aí. Mas é legal. Mas respondendo ao que você falou do Instagram, realmente hoje mudou muito. Hoje as pessoas vivem no digital, né? é. Então, assim, hoje se você não é nem mais uma falar assim, eu vou pensar em fazer. Eu acho que hoje ele está no comércio, o comércio eletrônico ele aumentou muito. Então, o presencial hoje ele é muito baixo, né, o Sim, nível. Então você tem que de alguma forma mostrar o seu serviço, porque as pessoas, como você falou, estão nas redes ali, estão ali para, na verdade, é entretenimento. é, Ninguém entra lá para comprar alguma coisa, mas só que existe. Então, conhecimento, as pessoas existem dores, né? A gente vai falar um pouquinho é, disso aí, e de repente, sei lá, encaixa alguma coisa. A ideia é essa aí, Fê. com certeza. Bom, Fê, e aí você falou que cuida da parte de consórcio, mas a gente tem que tomar um cuidado, de repente, para falar, porque tem gente que às vezes não conhece, tem Uhum, aquele mito. é. Mas me diz, o que que é o consórcio? Olha, basicamente o consórcio, ele é um grupo de pessoas que se Tá? ajudam para que todos aqueles que estão no grupo comprem o seu bem, né? Uhum. Ou invistam o dinheiro também, né? Porque tem essa questão no Tá. consórcio. Então, basicamente é isso. É uma reunião, um grupo de pessoas, cada um paga a sua parcela. Tem as ofertas de lances, né? Para que aquele valor também contribua para a saúde financeira do grupo. E assim, a gente tem os famosos contemplados, né? Tá. Todo mundo fala, ah, mas eu não tenho sorte, eu não consigo ganhar nada em sorteio. Não, mas no consórcio, uma pessoa por mês tem que ser a felizarda, Tá. né? E é sorte mesmo. Então, Uhum. um por mês vai contemplar. Agora, os lances, eles aceleram as contemplações. Então,
aquele que tem um poder de lance, a gente vai sempre olhar para o grupo quem está ofertando o maior percentual de lance. Então, do maior para o menor, a gente vai contemplando. Na Porto, a gente tem uma saúde financeira muito boa. Tá. Então, a gente consegue contemplar ali no automóvel acima de 4 pessoas, só no lance. No imóvel, acima de 3 pessoas. Então, e você consegue encontrar grupos, né? Porque a gente tem o histórico de cada grupo. E a gente olha lá, tem grupos que contemplam 10 pessoas, 8 pessoas. Então, de acordo com o mês e de acordo com a saúde financeira, tem essas contemplações. Ah, legal. Então você está me falando que o consórcio, então, ele é uma modalidade financeira que serve para pessoas comprar um bem em comum. É Exato. isso? E aí você falou do imóvel, mas hoje, pelo que eu vi, eu acho que vocês trabalham com algumas modalidades. Sim, tem automóvel, placa solar, tem consórcio para veículos pesados, que já é voltado para caminhão, ônibus, trator, implementos agrícolas. Então, tem um público também ali. Nossa, bastante coisa. E, inclusive, o consórcio ele é uma modalidade, como a gente falou, financeira, que é você comprar qualquer tipo de bem e talvez serviço, né? Então, hoje eu já vi falar que tem consórcio de cirurgia plástica, tem consórcio de equipamentos, enfim. E pelo que você me falou aí também, o consórcio nada mais, nada menos, pelo que você me falou, é o quê? É planejamento? Planejamento puro, né? Então, assim, até a gente estava, né, conversando esses dias, Carlos, e a gente falou, né? Poxa, consórcio é o boleto que você paga para você mesmo, Sim. né? Porque por mais que você não tenha hoje uma necessidade de compra, ou seja, eu não penso em trocar de carro agora, eu não penso em comprar um imóvel, mas quando você faz o consórcio, é justamente para você se planejar para o futuro. Então, eu contrato agora, vou pagando as parcelas. No momento da contemplação, tenho certeza que você vai encontrar uma necessidade. Porque quando você vê a carta contemplada, você fala, nossa, eu acho que eu vou trocar de carro. Agora eu tenho um valor para comprar, né? Então, ou você se planeja mesmo, né? Legal. Daqui 2 anos eu vou trocar meu veículo. Ou eu vou quitar um financiamento. Porque eu estou num prazo muito longo e aí eu quero fazer essa quitação. Então, como que eu vou me planejar para fazer isso? O consórcio, ele entra com esse recurso, né? Ah, que legal. Porque assim, pelo que você está me falando aí, aí me veio uma coisa na cabeça agora. A nossa missão lá é acompanhar os clientes, né, em todos os estágios da vida dela. O que isso quer dizer? Porque o corretor, né, falando um pouquinho da nossa classe, você consegue acompanhar a pessoa em todos os estágios dela. Desde aquele momento, sei lá, que tem uma criança pequena, essa criança vai crescendo, vai ter necessidade de estudar, enfim, tem necessidades diferentes. E ao longo do tempo, eu imagino, né, pelo menos eu pensando, e até pensei eu mesmo como usuário, vão mudando as suas necessidades. Por exemplo, você casa, às vezes, você vai morar sozinho. Uhum. Você está morando sozinho, você é solteiro, é uma coisa, é uma necessidade. Talvez aquele apartamento de 60 metros quadrados, beleza, tá legal para você. Só que você casa, tem filhos, aquele apartamento começa o quê? Ficar pequeno. Então são coisas até mesmo previsíveis, né? Que vão acontecer no ciclo da vida da gente. Sim. Então talvez você falando aí, venha a possibilidade de você o quê? Estar planejando, não é? Seria mais ou menos isso, planejar. Mesmo, é essa linha. Então eu vou planejar o que eu vou fazer no futuro, né? E até a gente fala muito, né, para o cliente. Poxa, hoje você tá ali com aquela estabilidade, a vida tá estável. Mas você precisa pensar justamente nisso. Tem filhos, ele vai estudar, né? Ou ele vai morar fora, ele vai casar. Então, é algo que você precisa colocar hoje em prática para não passar necessidades mesmo no futuro, né? Então, a gente entra muito com a linha do consórcio para uma educação financeira. Porque o consórcio nada mais é do que uma solução financeira para o cliente, né? E a gente sabe que hoje, para adquirir bens, existem 3 formas. Ou a gente junta dinheiro e compra à vista, e se descapitaliza integralmente, né? Não fico com o dinheiro guardado, vou me descapitalizar 100%. Ou eu faço um financiamento, né? Onde você vai comprar o mesmo bem, mas você sabe que vai pagar 2 vezes ou 3 vezes mais, né? É o preço que se paga. E o consórcio, onde você faz um planejamento, não paga juros, compra o mesmo bem, fica com capital guardado, né? Aplicado, né? Para gerar um rendimento para você e até te ajudar a pagar a parcela com isso. E você consegue o quê? Aumentar patrimônios,
Legal. ir mais rápido, né, nas Uhum. realizações dos sonhos. Alavancar o patrimônio. Bom, isso que você falou, a ideia mesmo aqui é essa, da gente talvez trazer insights para as pessoas que estão nos ouvindo, Sim. porque basicamente você disse o quê? Que uma pessoa, sei lá, vamos trabalhar com exemplos aqui, Tá. que eu acho que fica mais fácil. Uma pessoa que, sei lá, um exemplo, tem R$1 milhão para comprar uma casa, Perfeito. certo? Uhum. Esse R$1 milhão dela, se ela deixar aplicado lá, ela vai ter uma rentabilidade, Sim, certo? Vamos dizer que 1%, então daria R$10 mil mais ou menos. perfeito. Se ela fizer um consórcio e não se descapitalizar tudo, hoje você diria que se ela pegar mais ou menos 60% desse valor que ela tem de R$1 milhão, ajudaria para ela potencializar e Com ser certeza. contemplada no consórcio? Sim, porque ela pode usar essa estratégia que você está falando. Contrata um crédito total de R$1 milhão, Tá. usa 60% desse valor que ela já tem. Uhum. Oferta de lance nesse consórcio. Ela contempla esse consórcio de R$1 milhão Tá. e compra o imóvel que ela compraria à vista. Perfeito. Certo? Bom, o lance, ele serve para amortizar o saldo devedor, né? Uhum. Então, a Porto vai lá e te dá R$1 milhão, você tá dando 60%. A gente amortiza a sua dívida. Tá. Então, a sua parcela ou o seu prazo vão diminuir. Ah, legal. Então, com o rendimento que você ainda tem desses outros 40% que ficou lá 400 mil. aplicado, você consegue pagar as parcelas do consórcio. Né? Ah, legal. E tem muitos exemplos, né? A gente fala muito sobre o cliente que já tem seu próprio imóvel e de repente quer comprar outro, colocar para alugar. Então, o próprio inquilino vai pagar o seu consórcio. Legal, né? legal. Eu acho que essa estratégia é legal também. Uma das estratégias que a gente acaba falando para as pessoas, e aí as pessoas vão se identificando ou não, é às vezes fazer dinheiro. Sim. Vamos supor que a pessoa, vou colocar um quadro aqui, aí se eu estiver falando bobagem, você por favor me corrija. Pode deixar. Então, vamos lá, tem um carro de R$60 mil, tô devendo um cheque especial, cartão de crédito, pagando, sei lá, quase dobrando os valores que a cada mês. Sim. Teoricamente, eu poderia fazer um dinheiro com esse consórcio, talvez, não é? Por exemplo, eu tenho um carro de 60 mil, vendo esse carro, pego metade desse valor, dou de lance, fico com um carro de 60 mil, Perfeito. e pego aqueles 30 mil e pago o cartão de crédito, pago o cheque especial. Aí. Ou seja, eu estou usando um dinheiro barato. Exatamente, seria isso? Sim, com certeza. Legal, legal. Eu acho que essa é uma estratégia legal. Você falou aí também um pouco de disciplina financeira, não é? Porque o consórcio ele acaba te educando. Sim. Então, eu vou até usar um exemplo aqui, eu vou falar de um primo da Joyce, que trabalha comigo. Ele, com 16 anos, fez um consórcio agora de moto. Olha. Então, ou seja, tudo bem que ele talvez, o consórcio dele deve ser de uns 5 anos, mas que daqui a, sei lá, 3, 4 anos ele já vai estar maior de idade e vai ter o benzinho dele lá, sem pagar juros. Porque eu acho que é isso que pega, né? Porque no consórcio é mito ou não tem juros mesmo? Não tem juros mesmo. O consórcio ele tem uma taxa de administração, né? Então, diferente dos juros que a gente vê no financiamento imobiliário de automóvel, ele é cobrado mensalmente, né? Tá. Então, na parcela eu tenho ali alguns juros que vai reajustar mês a mês a minha parcela. Ou ano a ano, né? O consórcio ele tem uma taxa de administração já prevista em contrato. Então, se eu fecho um consórcio de 100 mil, eu tenho lá uma taxa, vou dar um exemplo, tá? Bom. Uma taxa de 9%, uma taxa de 18%. Tá. Essa taxa ela já é diluída no prazo. Então, se eu tenho um consórcio de 72 meses, 90 meses, essa taxa é diluída por este prazo, né? Então, não é 9% ao ano, pelo prazo do contrato. E o consórcio, a gente fala muito sobre isso, da questão dos juros, porque quando você faz a conta de contrata um crédito de 100 mil mais a taxa de administração, esse é o seu saldo devedor. Então, quando se faz uma simulação de financiamento, você faz a mesma conta, só que coloca os juros, né? Tá. Então, você contrata 100 mil, por que dá quase 200 mil? Ou um pouco mais de 200 mil o seu saldo devedor? Porque os juros, ele tem essa cobrança, né? Então, a gente mostra muito para o cliente isso. Qual a diferença do consórcio para o financiamento em si? O consórcio, planejar. Então, eu vou ofertar um lance e ser contemplada. Pode ser que eu demore, mas a demora, o que pode ser demorado para mim, pode não ser para você. Qual é o seu prazo de demora? Para mim, 6 meses demora muito. Não, para mim, 2 anos demora muito. Então, por isso que trabalhamos com os grupos lá em andamento, para ver qual é a estatística de lances e ver qual é o perfil do cliente.
Então, nós falamos muito, né? Precisamos entender mais de cliente para saber a necessidade dele, porque o grupo a gente tem. Exatamente. Só vou adequar aquele perfil para o grupo certo, né? Então, respondendo sua pergunta, não tem juros mesmo. É uma taxa de administração já diluída no contrato todo. Ah, entendi. Bom, e aí falando um pouquinho de estratégia também, você até já falou um pouquinho, mas eu queria que a possibilidade, de repente, do consórcio ser uma renda passiva. Bom, renda passiva, na verdade, no meu conceito, seria o quê? É aquela renda que você tem sem ter a necessidade de trabalhar diretamente. Ou seja, através de rendimentos, royalties, aluguéis. Sim. Então, eu particularmente, assim, tenho como objetivo ter algumas cartas de crédito, né? Justamente pensando na minha aposentadoria. Sim. Tá? Pensando em, de repente, ter alguns imóveis onde quem vai pagar vai ser o inquilino. Então, essa acho que é uma estratégia que você falou ali, que eu acho bem interessante. Eu acho uma estratégia legal, não sei qual que é o perfil que você auxilia mais os corretores, mas eu vejo com muito bons olhos o pessoal mais novo, né? De repente, porque você, infelizmente, a nossa cultura não é aquela cultura de guardar dinheiro. E com o consórcio meio que você se obriga, né? Você pagar alguma coisa. Nesse caso, eu até trocaria a palavra pagar por investir. Isso. Porque como você mesmo falou, esse consórcio, ele volta para você. Né? E assim, Fê, antes de entrar na parte de perguntas e respostas, mas muita gente fala, poxa, o consórcio é seguro? Me fala um pouquinho. É seguro? Como que funciona? Com certeza. O consórcio, até falando do seguro em si, né? Tá. Quando a gente faz um consórcio para pessoa física, ele tem um seguro prestamista. Tá. Então, no caso de falecimento ou invalidez total desse cliente, o consórcio ele é quitado, né? E aí, o valor do crédito, então a gente tem dois cenários, né? Quando ocorre o falecimento. Tá. Se essa carta não está contemplada, o consórcio é quitado, e aí o valor do crédito fica disponível para os herdeiros diretos fazerem a compra do bem. Então, eu tenho uma carta de imóvel, ocorreu meu falecimento, eu não comprei imóvel ainda, a Porto quita este consórcio e o valor do crédito fica disponível para os meus herdeiros comprarem um imóvel. Imediatamente? Imediatamente. É mesmo? Sim. Então é como se ele estivesse contratando também um seguro. Sim. É isso? Porque Exato. ele vai ter que deixar aquele valor de crédito para os herdeiros. Exatamente. Então, são herdeiros legais, né? Tá. Então, muita gente fala, eu posso colocar beneficiários no consórcio? Não. O consórcio, ele vai para inventário, então o juiz determina quem serão os herdeiros legais, né? Para utilizar. Agora, se eu já comprei um carro, ocorreu o falecimento, a minha cota, né? Ela está contemplada porque eu comprei este carro, a Porto quita este consórcio também, e aí o veículo passa a ser do herdeiro. E aí o herdeiro faz o que quiser, ele continua com o carro, vende o carro. Então, é uma segurança que a gente consegue garantir para a família, né? Ah, legal. Porque muito importante. A gente trabalha muito, o corretor trabalha com imprevisto, a gente sabe que pode acontecer. E no caso de morte, acho que de invalidez também. Invalidez total, ele também tem essa cobertura. Ah, legal. Entendi. Exatamente. Ah, tá. Fê, e os perfis hoje? Quais são os perfis das pessoas hoje que buscam consórcio, isso? Olha, a gente consegue olhar assim para o público que mais contrata consórcio, está entre a idade de 18 anos até... Bom, a aceitação vai até 69 anos no automóvel, até 64 no imóvel, né? Permite a entrada desses clientes por justamente o seguro de vida ter essa cobertura, né? No caso do CNPJ, pode fazer também em nome de empresa, mas não tem o seguro de vida incluso. Mas o público que mais tem aderência a fechar consórcio é um público de 20 até uns 35, quase 40 anos. É o que a gente vê a necessidade. Sim. Então, é um público que está iniciando a vida, quer comprar o seu primeiro carro, está pensando em comprar um imóvel, ou aquele pai de família agora que já está aumentando, né, a família, então filhos, e aí vai tendo a necessidade de aumentar o patrimônio dele, né? Ou pensando na responsabilidade se eu faltar. Entendi. Como que a minha família vai ficar amparada, né? Então, é um público que adere muito o consórcio. Ah, entendi. Eu acredito bastante também que um público, pelo menos que deveria estar atento, é aquele pessoal que paga aluguel, Sim. não é?
Existe alguma estratégia? Porque assim, às vezes a pessoa fala, não vou adquirir um consórcio. Por quê? Porque eu já pago o aluguel e não tenho condições de investir no imóvel próprio. Tem alguma Sim. estratégia que você possa Tem. estar E falando a pra Porto, gente? ela pensa muito nesse público justamente por fazer essas campanhas, né, com parcelas reduzidas. Tá, Então, bom, a gente tem no imóvel, dando um exemplo na prática, a gente tem parcela reduzida a 25% até ser contemplado. Justamente para o cliente que paga o aluguel conseguir pagar o aluguel e a parcela do consórcio, né? caramba. Porque enquanto ele não está contemplado, ele está morando de aluguel, Sim, pagando a sua parcela e com o consórcio também. Uma vez que contemplou, entende-se que ele vai deixar de morar de aluguel e vai comprar o seu primeiro imóvel, o outro imóvel, né? sim, Então, a gente trabalha com esses benefícios de parcelas legal. reduzidas enquanto não tem a carta contemplada. Poxa, legal. Bom, E vale para o automóvel também, né? A gente fala mais do imóvel sim, justamente pela questão do aluguel e tudo. Mas o cliente que está pagando um financiamento do carro ainda, mas já está pensando em fazer aquela troca, faz o consórcio já também, com parcela legal. de 40% de redução. Ou seja, a pessoa quer trocar o veículo dela, então ela já pode ir planejando. Sim, Então, ao invés dela pagar a parcela cheia, isso. ela vai investir apenas 60%. Isso Tem aí. 40% de desconto. É, E aí, quando ela for contemplada, ela volta para o valor original. Isso exatamente. possibilita que, de repente, ela use o lance, enfim. Aí tem várias estratégias. Perfeito. O negócio de você falar da estratégia, eu acho que o importante é isso. Então, pelo que você está me falando, é fundamental que o consórcio seja comercializado por pessoas que entendam a necessidade. Sim, Mas para entender a necessidade também, a gente precisa da parte do futuro consorciado, da informação. Porque não é simplesmente pelo que você está me falando aí, não é, me dá um valor de uma tabela. não. Não é bem assim, né? A gente Até precisa existe entender tabela. Existem, as tabelas, elas servem até para nortear Sim, quanto que eu vou poder pagar de parcela, né? Então a gente mostra muito quanto que você quer de crédito. uhum, Porque existem aquelas perguntas-chave que a gente precisa fazer para o cliente. Quanto você quer de crédito? Quanto você pode pagar por mês, né? Porque isso tudo faz a gente entender se ele é ou não um perfil de consórcio. perfeito. Né? A gente não quer empurrar consórcio a qualquer custo e nem vender para todo mundo. Tem necessidades e Exatamente. necessidades. É claro que eu falo muito, o consórcio talvez hoje pode não fazer sentido. Sim. Mas daqui 1 mês, 2 meses, você vai começando a entender mais do produto, você vai atrelar alguma necessidade sua a fechar o consórcio, com certeza. Legal. É porque o que você falou para mim aí, você falou uma coisa de consórcio em andamento. Então, Sim. porque as necessidades são diferentes. Às vezes a pessoa tem um recurso, não é? Sim. Pode dar de lance, né, para potencializar. E o que você falou, que a gente não quer vender de qualquer custo, eu compartilho da mesma ideia. Eu costumo falar que a gente não quer que um sonho se transforme em pesadelo. Isso. Então, assim, a venda mal feita, depois a gente pode falar que é o produto. Não, às vezes não. Às vezes foi falta de informação. E às vezes falta de informação, às vezes até pela pessoa, porque tem uma máxima lá do Alice no País das Maravilhas, né? Que o gato fala, né? Para Alice, não sei se você sabe essa passagem, mas que a Alice pergunta qual que é o caminho para ele. Isso. E aí o gato fala assim, para onde você vai? A Alice fala assim, não sei, qualquer lugar serve. Serve. Mas, enfim, aí o gato fala para ela, bom, se qualquer lugar serve, qualquer lugar serve, então você pode pegar qualquer caminho. Exato. Então a gente tem que ter um objetivo, tem que ter esse norte. E, na verdade, o profissional é fundamental que ele oriente o cliente, porque às vezes o cliente não tem essa visão. E uma coisa que é interessante também, que eu chamaria de atenção, é a possibilidade de utilizar o FGTS. Conta pra gente aí como que é. Sim. E até tem uma novidade, né, que eu encaminhei ontem. A Porto agora já consegue fazer a parte da liberação do FGTS. Então, o FGTS ele é aceito, sim, como oferta de lance e também como a regra que tem de amortizar de 2 em 2 anos, né, o saldo devedor. Então, o FGTS ele tem as regras de utilizações e a gente aceita. Quando um cliente pergunta assim, olha, eu tenho X valor no FGTS, posso usar como lance? A resposta é pode, porém precisa confirmar se você se enquadra nas regras da utilização, né? Porque existem as regras a serem né, ditas lá e a gente não entra no mérito de dizer se pode, se não pode.
Agora, se você entendeu todas as regras, está de acordo, pode ofertar aqui como lance, porque dá sim. Existe também como otimizar a oferta juntando tudo. Então, eu posso fazer a oferta com fundo de garantia, somar recursos próprios e também aquela parte de usar o próprio crédito como oferta de lance, né? Que é o famoso lance embutido, né? Que muita gente fala sobre lance embutido. E o que é, afinal de contas, lance embutido? Nada mais é do que usar o recurso do crédito contratado, uma parte dele. Então, por exemplo, no imóvel a gente aceita até 30%. Se eu contrato 100 mil, uso 30 mil dessa carta, vai me liberar 70 mil para comprar o bem, né? Então, é uma forma também de eu não me descapitalizar muito e usar o meu próprio crédito contratado. Ah, legal, para potencializar. Isso, então, a pessoa, de repente, está faltando, sei lá, 10% já. Ele tem um recurso, tem um FGTS, está faltando 10%. Então, ele pode usar até 30% do valor da carta dele para potencializar. Potencializar, nesse caso, ter mais chance de ser contemplado. Isso mesmo. Ah, legal. E quando você fala do FGTS, é legal também, porque então, querendo ou não, é uma estratégia para a pessoa liberar o fundo de garantia dela. Porque até onde eu sei, o fundo de garantia ele rende bem pouco, né? Acho que a pessoa que tem no fundo de garantia, às vezes chega até a perder da poupança, né, da inflação. Com então certeza. É uma possibilidade de você utilizar o fundo de garantia. Ah, legal. Bom, são estratégias. Dizem que o conhecimento é o novo petróleo, né? É isso mesmo. Então acho que o objetivo, que nem respondendo, reafirmando aquela que eu estava te falando do objetivo do podcast, é esse. Atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Disseminar informação para ver se faz sentido ou não. É fundamental que pergunte também, como você já falou, porque o consórcio, na minha opinião, ele é um produto de planejamento. Então, vamos supor que a pessoa está na iminência de comprar um imóvel. Ah, meu Deus, falta 20 dias para comprar o consórcio. Não é um produto para a pessoa. Não é verdade? A pessoa tem que planejar. Isso mesmo. Então, pensar um pouquinho, ter um pouquinho de visão, falar, opa, vou ficar noivo, quem casa quer casa, não é verdade? Então, de repente, lá, fala, opa, deixa eu ver, a Fernanda falou alguma coisa para mim, como que eu posso planejar? E até tirar um pouco o preconceito, né? Porque eu que estou no consórcio há 7 anos, eu posso dizer que já ouvi muitos clientes vindo de corretores, né? Ou até os próprios corretores também, né? Falavam, nossa, mas consórcio, será que funciona? Poxa, eu tive no passado, quando eu era jovem, eu fechei um consórcio, aí aconteceu isso. E aí vem com aquela, né, claro, experiências do passado. Sim. E acaba não acreditando muito no produto, né? Mas, como você bem falou, o podcast ele serve exatamente para isso também, para levar as boas novas para os clientes, né? E para todos que podem assistir. Porque o consórcio mudou muito, né, do passado para agora. E melhorou demais essas condições, assim, até de compras de bens, né? Sim. A gente estava falando aqui, poxa, antigamente era o consórcio o quê? De eletrodomésticos, de carro ou de casa só. Hoje a gente tem um leque de produtos e serviços que podem, né, atender uma porção de gente. Na minha época, eu já estou falando na minha época, tinha consórcio de videocassete. Olha aí. Meu Deus. Então, bom, para quem não conhece, quem não sabe o que é videocassete, né, porque hoje tem o streaming, né, Netflix, um monte de coisa, mas enfim. Os jovens de hoje não tinha vão consórcio saber. de videocassete. É isso mesmo. Enfim. Bom, mas ó, pelo que você falou então também, do preconceito, primeira coisa, existe uma lei específica para isso, não existe? Sim, tem, assim, o consórcio, ele é regulamentado, né? Então, a gente tem a ABAC e tem o Banco Central. Poxa, um consórcio, ele pode falir? Uma empresa de consórcio pode vir a falir? Pode, qualquer empresa pode falir, né? Mas ela tem uma segurança através do Banco Central. Então, você, cliente, é resguardado pelo Bacen. Ao fazer um consórcio, você está resguardado. Então, tem todo um amparo ali para que você tenha segurança mesmo daquilo que está fazendo. Porque, querendo ou não, é um investimento de médio e longo prazo, né? Com certeza. Quando você vai estar assinando, é aquela história do que eu falei, não transformar um sonho em pesadelo. Porque você vai estar assumindo, na verdade, um compromisso, né? Sim. De 15, 18 anos. Só que se no consórcio já é doído, né? Que são 15, 18 anos... No financiamento, às vezes até mais, né? 360 meses, isso. 420 meses. Perfeito. E agora, dependendo do valor, né? Pelas regras aí,
você tem que dar, né, dependendo, né, porque tem várias modalidades de financiamento, enfim, aí tem que ver qual se encaixa para as pessoas, mas na maioria das pessoas que compram imóveis acima de 500 mil, você tem que dispor no mínimo a metade, né, hoje em dia, né, 50% do valor você teria que dar entrada, ou seja, você tem que financiar os outros 50%. Sim. Aí eu te pergunto, com 50%, com todas essas estratégias, a pessoa tem 50% na mão, com essas estratégias que você falou, de lance embutido, FGTS, você viria ver com bons olhos? Com certeza. É Há possível a muitas pessoa... possibilidades para, em curto prazo, esse cliente também ser contemplado no consórcio, né? Então, a gente mostra para eles as simulações. Legal. Né? Você tem acesso aos grupos, você consegue ver o histórico de lances, né? A quantidade de pessoas que são contempladas por mês. Então, isso também dá mais segurança ainda para o cliente saber que está no caminho certo. Não, legal. Você tem transparência. Porque o que eu vejo às vezes, e as pessoas falam, não, mas é muito bom para ser verdade. Às vezes tem, né? Sim. Ah, é muito bom para ser verdade. Não, deve ter uma pegadinha, deve ter letras miúdas. E pelo que eu sei, não tem. Eu sou Não consorciado, já tive alguns bens, fiz agora um consórcio de novo, por isso, por motivos da vida tá mudando, da gente tá mudando em algumas coisas. E não tem entrelinhas, não tem nada, né? É tudo bem claro. Tudo até muito porque, claro. como você falou, no Banco Central, né? O Banco Sim. Central regulamenta, então eles são super criteriosos, Muito. enfim. Então eles tomam muito cuidado desse negócio de reclamação, enfim. Ninguém quer pontuar como mais, né, mais visto negativamente lá no Banco Central. Então eu imagino isso. Quer fazer alguma ressalva aqui? Do que Olha, eu tô falando? sobre isso a gente deixa o cliente muito seguro, né, do que ele está fazendo. Uhum. E também tudo bem a gente terminar uma reunião e esse cliente decidir não fazer. Sim. Porque a gente entende que existem momentos, né, e existem perfis. Sim. Às vezes não é o momento e às vezes o cliente não é o perfil do consórcio. E nós temos que ser muito transparentes, então... Quando a gente fala de consórcio para os clientes, para os corretores, a gente fala, né? Procure sempre um corretor, uma empresa sólida, né? O Veno Corretora é a nossa especialista em consórcio, né? Então a gente tem poucos especialistas na região. Então procure sempre um corretor, né? Uma empresa que você tenha segurança do que você está fazendo. Porque existem muitos por aí, no Instagram, a gente vê muitas falas sobre consórcio, né? E muita gente se perde no que está falando. Sim. E tudo, porque hoje o consórcio está na moda. O vento está ao nosso favor, né? Porque as pessoas procuram mais, o financiamento ele realmente mudou muito. Então, quando a pessoa faz a simulação do consórcio do financiamento, ela vai optar pelo consórcio. Sim. Porque na prática ela paga menos. Então, eu prefiro pagar 2 imóveis ou 1 imóvel e meio? Sim. 1 imóvel e meio. Então, é tudo na questão de planejamento. Quem tem pressa, paga um alto custo para isso. Geralmente é isso mesmo. O juros, se a gente for traduzir o que é juros, é necessidade. Você está precisando comprar, então você tem que pagar. Emergência. Você não tem um recurso, opa, então vai ter alguém que é superavitário e tem dinheiro lá, vai te emprestar, mas ele quer receber em cima disso. É isso aí. Ô Fê, ao longo desses 7 anos, você poderia falar pra gente algum case aí de sucesso teu, que você tenha participado, alguma história que você tenha falado, poxa, que legal, e você tenha percebido o valor do teu trabalho, porque às vezes é isso também, né? É muito mais do que a gente trabalhar. Sim. É a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Através daquilo que você acredita. E eu sei que você acredita nisso. Muito. A gente estava falando um pouquinho, né? Você também é consorciado, enfim, com toda a tua experiência de ser sorteada 2 vezes no mesmo dia. Mas aí, sem ser a tua experiência que você contou aqui pra gente, alguém que você falou, puxa vida, que legal, valeu a pena. Olha, tem muitas, porque todo dia 20 ou 21 são os dias que a gente tem boas notícias, né? Legal. No mês. Porque é o dia de assembleia, então é um dia que, nossa, o celular fica com muitas mensagens, muitas ligações, porque às vezes até o cliente não acredita que foi sorteado, né? E ele legal. Fala, nossa, eu recebi o e-mail, eu recebi o SMS, eu vi no aplicativo, mas dá pra você confirmar se eu fui? Porque até eu, quando fui, eu falei, nossa... Nossa, é a minha cota? Eu vou. É isso mesmo. Então a gente, né, acaba ficando. A gente fica incrédulo, né? Incrédulo. Opa, caramba. Poxa, acontece mesmo, acontece. E acontece, tem que acontecer. Todo mês tem que ter, né? E a gente tem muitas histórias, assim, de corretores, dos próprios clientes, né?
Tem uma história de uma cliente que me marcou muito, assim, que foi bem no comecinho da minha carreira na Porto, que ela foi até a Porto com o corretor, fez a reunião com a gente, entendeu do produto e falou, olha, eu vou pensar melhor em casa e tal. E aí, tudo bem, vai pensar, eu chamei o corretor, né, falei, olha, já conversou com ela, passaram uns 3 dias, aí ele falou assim, olha, a filha dela tá muito doente e ela resolveu, né, priorizar agora a saúde da filha e vai pensar mais pra frente sobre o consórcio. Falei, tudo bem então, mas como eu também tinha o contato dela, e ele me falou isso, eu mandei uma mensagem pra ela e falei, olha, melhoras pra sua filha, né, quando você precisar a gente tá aqui e eu tô à sua disposição, se você tiver alguma dúvida do produto e tal. E aí ela me ligou no final do dia, tava no hospital com a filha e falou, olha, Fernanda, eu tive que acabar internando ela, tá passando por um problema de saúde, né? Mas eu fiquei muito interessada e acabou tirando uma outra dúvida pontual. Eu falei assim, olha, fica tranquila, né? Eu acho que tem momentos certos na nossa vida e a gente precisa priorizar, né? Esse não é o momento realmente da gente falar de consórcio e tá tudo bem. E aí ela no dia seguinte me ligou e falou assim, Fernanda, sabe que eu fui dormir aqui? E eu fiquei pensando, nossa, como que a Fernanda e o corretor tiveram esse cuidado comigo, né? De entender e priorizar junto comigo esse momento delicado que eu tô passando, né? Mas você quer saber? Eu entendi de consórcio, eu sei que é um planejamento, mas também se eu não der o passo agora, é como você falou, eu não vou pensar lá na frente na emergência para agir. Então, se eu posso pagar a parcela hoje, apesar de tudo isso que está acontecendo na vida, eu já vou dar esse passo. Então, eu vou fazer o consórcio. O que eu preciso? E aí, a gente pegou os dados dela, tudo, e fechamos o consórcio. Foi uma alegria, assim, né? Que a gente falou, poxa, ela, apesar de estar vivendo um furacão ali, ela ainda conseguiu pensar no seu planejamento, né? Sim. E isso foi bem no comecinho. Eu tinha primeiros meses ali de Porto, né? E aí, passou 1 ano e pouquinho, ela me chamou de novo e falou assim, Fernanda, a mesma sensação, né? Eu recebi um e-mail falando que a minha cota foi sorteada e eu não tô acreditando. Eu falei, deixa eu ver aqui, me dá seu CPF de novo. Aí entrei no sistema, ela falou, você realmente foi sorteada? Ela, nossa, e ela me ligou e a gente chorava no telefone, né? Porque ela falou, se eu não tivesse dado esse passo lá atrás, mesmo vivendo tudo que eu tava vivendo, eu não ia ter a carta sorteada agora, né? E ela até brincou, né? Só contempla mesmo quem faz um consórcio. Quem não tem consórcio não vai contemplar, né? E aí eu falei, caramba, e ela conseguiu ter esse discernimento ali na hora, né? E é esse cuidado também que a gente tem que ter, né? Com o cliente final, de entender o seu momento e não ficar, e aí, vai fechar? E aí, você não viu a tabela? Você... Não pode ser assim, né? Não pode ser na emoção, tem que ser na razão. É uma decisão que vai durar um tempo, né? Então tem que ser alguma coisa muito bem elaborada, entendendo a necessidade da pessoa. É verdade. Bom, e eu tenho recentemente a sua história, né? Que eu levo como case também. Qual que é? Fala. Daquela cliente que ela não pôde mais pagar o consórcio, né? E entrou em contato com você. Conta um pouquinho aí, pessoal, que você sabe melhor que eu. Tá bom, beleza. Eu não vou identificar ela, senão ela vai ficar brava comigo, tá? Mas é o seguinte, o que acontece? No ano passado, aliás, depois a gente vai falar rapidinho, no ano passado, agosto, teve uma campanha, né? E aí a gente ofereceu consórcio, não, beleza, pegou, adquiriu o consórcio, e no outro mês ela falou assim, poxa, Carlos, tal, é isso que você falou, entendeu o momento da pessoa, infelizmente para mim, acho que não vou conseguir agora, não é o momento para mim. Eu falei, puxa vida. Mas aí ficou aquele sentimento, falei, puxa, caramba, não é legal, às vezes você vender, talvez eu não entendi a necessidade dela, acabei vendendo, e eu não queria que ela perdesse o dinheiro. Sim. E aí eu falei assim, Flávia, faz o seguinte, porque não é que ela perdesse, porque conforme você falou, a pessoa não perde. Não é? Ela não perde, não perde o dinheiro. Mas enfim, eu não queria que ela não... Ela tinha investido a primeira parcela, eu falei, beleza. Eu falei, faz o seguinte, fulana, para você não ficar com esse dinheiro retido, porque poderia ficar até 200 meses, né, que foi o caso. Aí eu falei assim, faz o seguinte, vende para mim. Aí ela passou para mim, porque eu acredito no consórcio, eu gosto. E aí ela passou, não, tudo bem, beleza, a pessoa passou para mim. E aí eu paguei 2 parcelas e fui contemplado. Olha aí. Eu falei, caramba, e aí uma pessoa que está até aqui com a gente dos bastidores, a Joyce, né, Joyce? E a Joyce pegou, recebeu o e-mail, ela falou assim, tem uma notícia boa para você. Aí eu falei, o que foi? Vendeu um plano de saúde? Eu falei isso, né? Porque notícia boa em corretora, né? Vendeu um plano de saúde, pensei que fosse alguma coisa. Ela falou assim, não, peraí, deixa eu ver se eu tenho certeza mesmo, deixa eu ver se é verdade.
Aí consultou no sistema da Porto, você foi contemplado. Tá vendo? E aí foi contemplado uma carta de imóvel. E aí eu Olha falei, aí. puxa, que legal. E aí até hoje todo mundo fala, mas você falou pra cliente? Eu falo, não falei. Não é assim, eu não ia me sentir, sei lá, um dia eu posso falar pra ela, né? Tá vendo aquela carta que você não quis, enfim. Acabou sendo pra mim. Então tem essa história e tem mais uma história que eu acho legal também, que a Joyce até me lembrou hoje, um cliente meu, cliente internacional, da Argentina. Aliás, nós temos uns 3 clientes argentinos. Sim. Então, porque tem fronteiras, é o caso do investidor, ele compra, fez carta, e aí depois acabou até comprando, que é a história que eu vou contar agora. Sim. E ele já tinha feito consórcio, tinha tipo uns 2 anos, aí ele falou, olha, não vou pagar o consórcio agora, enfim. E aí eu falei, puxa vida, espera um pouquinho, né, espera um pouco, não cancela e tal. Bom, enfim, mas ele tinha me falado como que funcionaria. Ele falou, cara, se eu quiser cancelar, o que acontece? Porque eu vou cancelar. Aí eu falei, bom, enfim, acontece desse jeito, eu expliquei pra ele. Aí passou, acho que 20 dias, mais ou menos, a Joyce. Passaram 20 dias, ele foi contemplado por sorteio. Uma carta, um valor expressivo. Sim. E aí ele pegou e foi contemplado e comprou um imóvel em Maceió e alugou a carta e tá feliz. Ficaria feliz, né? Com certeza. Então passou raspando por ele, de repente, né, não ter a possibilidade. E o que aconteceu foi mais legal ainda, porque aí ele gostou e acabou fazendo outra, na campanha do ano passado. A gente acabou fazendo uma outra cota de consórcio para ele, que ele indicou o sócio dele. Então, assim, quando as pessoas conhecem, fica mais fácil de você, né, de você mostrar para ela quais são os benefícios que ela vai ter. E aí, Fê, eu falando aqui, eu acabei até me perdendo, fui empolgado com a história do argentino. Vocês fazem 2 movimentos, né, pelo que eu me recordo, por ano. É isso? Um em agosto e um em abril? Exatamente. Aí, então, a gente está tendo agora. Sim. Conta um pouquinho dessa campanha, o que traz de diferente aí pra gente, Olha, o pessoal que está interessado em saber um pouquinho mais, como que funciona? Tem muita oportunidade aí para todos os públicos, né? Então, a gente tem na tabela do automóvel redução de 40% até ele ser contemplado. Tá. Vai pagar uma parcela pela metade, praticamente, né? Poxa. E no imóvel o redutor é 25% até ele contemplar, né? Só o consórcio imobiliário existe uma taxa de adesão. Tá. Então é 2% do valor do crédito que o cliente paga quando contrata qualquer cota de imóvel. Mas nessa campanha nós estamos fazendo por 0,5%. Caramba. E ainda divide em 24 vezes. Então a parcela fica muito baixinha, ainda com essa redução de 25% até a contemplação, né? Ajuda muito esses clientes aí que a gente estava falando bastante de aluguel, né? Poxa, legal. E que está se planejando para comprar o seu imóvel ou quitar um financiamento, que o consórcio imobiliário também serve. Também dá para quitar. Então, se a pessoa quiser quitar, uma pessoa que fez lá na Caixa Econômica pelo momento dela, porque às vezes precisava comprar o imóvel naquele momento, aí passou um tempo e fala, puxa vida, não quero ficar 360 meses, 30 anos pagar. Então a pessoa pode se planejar para de repente quitar. Isso mesmo. É isso? Legal. Perfeito. Ô Fê, e me diz uma coisa, pelas tabelas, até pelos valores lá que você mandou e até pelo conhecimento que a gente já tem, daria para dizer hoje que atende, sei lá, uma pessoa que ganha R$1.500, quiser guardar, começar, não tem disciplina financeira, a pessoa não tem disciplina financeira, sou jovem, 18 anos, mas eu não consigo guardar dinheiro. A pessoa já conseguiria se aventurar no consórcio? Com certeza. A Porto, ela faz uma análise de score, tá, né? Então analisa na entrada, quando o cliente quer contratar, e na contemplação, né? É feita essa análise novamente. Bom, a gente tem parcelas a partir de R$320, R$340. Então, dá para atender esse público que tem um salário, né, ali base, mas que não quer deixar de comprar o seu primeiro imóvel, de trocar de carro, de comprar a sua primeira moto, né? Então, é possível, sim, um cliente desse perfil fazer consórcio também. Ah, legal, bacana. Bom, Fê, acho que a gente já vai se preparando aqui para finalizar. Sim. Eu queria, se você tiver alguma coisa para falar, mandar seu recado final, o que você quer, conclame as pessoas aí. Olha, eu quero só agradecer esse convite, né? É uma honra para mim falar sobre esse produto, porque eu realmente sou apaixonada por consórcio. Eu vivo esse produto, né? Então, carro, casa, ou até mesmo, não existe consórcio de viagem ainda, mas se
programando, né, pagando as parcelas, no encerramento do grupo, a gente resgata o crédito em espécie. Então, é possível fazer a viagem, fazer uma cirurgia plástica, pagar a faculdade do filho, comprar alguma coisa ali à vista que você queira. Então, tudo é planejamento, né? Então, eu quero agradecer por poder usar, né, o seu podcast para falar um pouco sobre este produto que está na moda, mas ele precisa ser um produto consciente, né? Legal. Então, e já deixar também aqui para os seus clientes e para aqueles que não conhecem ainda a Aveno Corretora, né? Entra aí no Instagram, pesquisa, são uns dos maiores corretores aqui da Porto Seguro, então o que o Carlos falar para você e adequar o seu perfil aos grupos aqui, eu assino embaixo, porque o Carlos, ele é especialista em consórcio também. Ô, Fê, obrigado. Poxa, vindo de você, de uma profissional super qualificada, realmente eu fico lisonjeado. Obrigado. Obrigada. Você está falando da campanha aí, no ano passado, em agosto, a gente teve a oportunidade de fazer quase 5 milhões de reais em crédito, né, para os clientes. E agora, no último dia 31, foi que eu falei, Fê, tem um objetivo, a gente acabou fazendo. Em um dia a gente fez 1 milhão de reais em créditos, tanto de imóvel quanto para imóvel. E o objetivo daqui, eu quero te agradecer mais uma vez por estar sempre disponível. A gente sabe que você é uma pessoa super premiada, né? Está sempre aí se destacando, Obrigada. Representando a Baixada Santista aqui nos eventos nacionais que a Porto Seguro faz. Então isso é motivo de orgulho para a gente também. E quero te agradecer mesmo por você ter vindo aqui. E a minha mensagem, na verdade, Fê, e o meu desejo é que esse programa sirva para despertar o nível de consciência das pessoas, para as pessoas, pelo menos, a gente não tem a ambição de todo mundo que vai comprar imóvel vai fazer consórcio, mas é que a gente plante pelo menos uma sementinha e que a pessoa tenha pelo menos mais uma ferramenta para saber como que funciona, mais uma modalidade de crédito diferente. Tá? Então, sim, realmente te agradecer, sem palavras, obrigado. A gente sabe que é super corrido. Aliás, amanhã acho que vocês têm um evento também. Conta pra gente aqui o que vocês vão fazer amanhã. Amanhã vocês vão estar aprontando aí. E quinta a gente tem uma sala de guerra, que a gente chama, né? De guerra e paz. Porque legal. Nessa sala a gente fica lá na Porto, né? Atendendo os corretores, os clientes que precisarem tirar dúvidas. Então, não tenha medo, né, de perguntar, de tentar entender se realmente o consórcio faz sentido para você, porque eu tenho certeza que fará, só um paradigma que talvez tenha aí dentro, né, e precisa ser quebrado. Então, por isso que eu falo muito, converse muito com o Carlos, ele está sempre disponível aí no Instagram, no WhatsApp, né, para levar essa boa nova aí para todos, né. Legal. Sem querer defender um pouco a classe, mas já defendendo, Fê, poxa, agradeço demais, mas acho que a gente tem profissionais super qualificados aí, Fê, não precisam ficar só restrito a Aveno, tem bastante gente aí. A Fê, na verdade, dá suporte para esses corretores. Isso. Aliás, pelo pouco que eu te conheço, pela tua história, eu vi que existe a história da Baixada Santista do consórcio antes e depois da Fernanda. Então, parabéns mesmo para você. Quero dizer também, e aí o recado vai para vocês, que na semana que vem de segunda a sexta, a gente vai fazer umas ações, então a gente vai fazer uma ação voltada para isso, para tirar dúvida, para esclarecer aquele cliente que deseja comprar um bem, um serviço, que deseja renovar sua frota de automóveis, aumentar o seu patrimônio, ter uma renda passiva. Fica ligado nos próximos capítulos aqui da Aveno Corretora, que a gente vai estar dando essa assessoria para vocês. Bom, e se você gostou, curta, compartilhe e não se esqueçam, tá vendo?